Em 2001, um filme de animação japonesa começou a chamar a atenção da grande indústria do audiovisual. O impacto foi tão grande que pela primeira vez em anos, um filme de origem não norte-americana era tão comentado. Feito que era ainda mais grandioso, uma vez que era uma animação. Técnica essa que por muitas vezes é esnobada e não considerada com o devido valor e apreço que merece. O nome desse filme era A Viagem de Chihiro. O impacto desse filme foi tão importante que um belo dia de sol, na casa do meu primo... Mentira, eu não me recordo o quão ensolarado estava esse dia, mas em um dia em que eu brincava com bonequinhos junto ao meu primo, meu tio nos chamou para assistir um filme. Lógico que naquela época, a esmagadora maioria dos filmes que eu assistia era animações. Algo que não mudou tanto assim de um tempo para cá. É assustador pensar que eu tinha apenas entre 4 a 5 anos quando isso aconteceu. Mas mesmo assim eu lembro vividamente de cenas do filme, lembro da televisão de tubo de pouco mais de 20 polegadas e a caixa de DVD jogada sobre o sofá. Mas acima de tudo, eu me lembro do meu medo ao assistir esse filme. Sim, exatamente isso que você ouviu. Medo. Um medo diferente. Algo que até mesmo aos dias de hoje eu não sei muito bem explicar. A cena dos pais de Chihiro se transformando em porcos gigantes, um espírito demoníaco do rio saindo de um lamaçal, tudo isso me fez sentir estranho. Mas é claro, como o grande menino crescido que eu era, eu não falei sobre isso com ninguém. O filme acabou e eu passei exatos 17 anos sem reassisti-lo. 17 anos sem me permitir realmente entender o que tinha acontecido. É claro que durante esse período eu vi pequenos trechos do filme e discutia com pessoas sobre, mas nunca o revi por completo. Eu apenas brincava com todos sobre ter medo de meus pais virarem porcos gigantes. Mas em 2020, a Netflix adicionou esse e muitos outros filmes do estúdio Ghibli em seu catálogo. E isso, junto ao fato de uma quarentena ter atingido o mundo nesse mesmo ano, basicamente me obrigou a rever esse desenho tão único. Com a participação de 2 amigas em uma watch party, 2 horas e 5 minutos se passaram, e nem mesmo uma gota de medo surgiu. Apenas o encanto e a lucidez. Eu não tinha medo de A Viagem de Chihiro. Eu não tinha medo de demônios ou dragões. Eu tinha medo pela Chihiro. Eu era a Chihiro. Durante o decorrer do filme, você descobre sobre o que realmente ele está falando. A viagem que vai ao título não é sobre a parte literal, de ir para outro mundo muito diferente do nosso. É sobre crescer, amadurecer e buscar o seu lugar no mundo. A garotinha chata e chorona era apenas um espelho do menino chato e chorão que não tinha segurança em si mesmo. Afinal, como uma criança de 5 anos pode lidar com o mundo sozinho? Pouco me importava sapos falantes e bebês gigantes. Mas estar só, isso era realmente o meu medo. Isso é realmente o meu medo. Enfrentar um mundo que nunca foi desbravado. E ser forçado a enfrentar os seus medos. Que mensagem pesada para se passar. E imaginar que ao final de toda aquela jornada, de todos os seus desafios, você sim se tornou alguém melhor. Mas que todos aqueles que você conheceu pelo caminho, que te mudaram, e que você mudou tanto, podem e irão ficar de fora do seu futuro. Dói pensar que aquilo que você criou pode e provavelmente vai se tornar uma lembrança. Algo que muitas vezes pode até fazer você pensar, será que aquilo realmente aconteceu? Mas saiba que sim, Chihiro, aconteceu. Suas mudanças e seu desenvolvimento ficarão para sempre. E que o medo que um dia eu senti ao pensar que estava aterrorizado em imaginar que um dia os meus pais, ao comerem demais, poderiam se tornar porcos gigantes, na verdade é só o medo constante que é viver a vida. E que ele ainda persiste. Pois imagina que chato viver uma vida sem a esperança de que cada dia pode se tornar uma viagem para um mundo mágico. Bem, galera, o vídeo de hoje é isso aí. E me dizem aí nos comentários, você gosta de A Viagem de Chihiro? Você tinha medo dele quando era criança?
E, se possível, deixe seu like aqui, isso me ajuda muito. Eu acho que eu vejo você na próxima.